Quem é cada personagem do Cavaleiro dos Sete Reinos e qual a importância deles na história? Saudades a toda a nossa nerd, aqui é o Matheus Vonucci, e hoje eu vou falar qual é a importância de cada personagem do Cavaleiro dos Sete Reinos, cada menção que eles tiveram em Game of Thrones, de quem eles são antepassados. Então, se você gosta desse assunto, gosta de Cavaleiro dos Sete Reinos, Game of Thrones, Universo de Gelo e Fogo em geral, já vai deixando o seu like, dá aquela curtidinha, dá aquela hypada, compartilha com seus amigos, comenta aí se você quer mais vídeos desse assunto e, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar, vamos falar do protagonista, ele mesmo, Sir Duncan o Alto, ou o Dunk. Em Game of Thrones, quando o rei Joffrey Baratheon tá lendo o livro branco da Guarda Real, ele percebe que todos os outros cavaleiros tinham pelo menos uma página, mas Sir Duncan o Alto tinha 4 páginas sobre ele. Mesmo ele tendo vindo de lugar nenhum, não sendo de nenhuma casa famosa, que ele deve ter sido um homem em tanto para receber 4 páginas sobre ele. Também na primeira temporada, quando a ama dos Stark está contando histórias pro Bran, ela menciona a história do Sir Duncan o Alto, cuja ela diz que era uma das favoritas do Bran. Além disso, ele também é mencionado pela Brienne de Tarth, que demonstra grande admiração por ele, que queria ser como ele. Existem teorias na série que ele pode ser o ancestral da Brienne, e por isso ela herdou essa altura. Aegon Targaryen, o quinto, ou Egg. No conto, o Aegon é apenas o escudeiro Egg, mas como a própria vidente do episódio 3 sugere, dando spoiler, Egg vai se tornar um rei. Em Game of Thrones, Egg foi citado pelo mestre Aemon, que revela ser seu irmão. Ao longo da série do Cavaleiro dos Sete Reinos é mencionado que o Aemon Targaryen, o irmão de Egg, foi mandado para a Cidadela. Esse é aquele que a gente vai conhecer em Game of Thrones como o Mestre Aemon. Na cena, Mestre Aemon fala que, além de Egg ter sido seu irmão mais novo que se tornou o rei, ele também foi o pai daquele que ficou conhecido como o Rei Louco. A gente não sabe se essa mudança vai permanecer na história. Por quê? Nos livros, o Egg não é diretamente o pai do Rei Louco, ele é o avô dele. Isso foi uma mudança feita na série do Game of Thrones, pulando uma geração. Porém, a série do Cavaleiro dos Sete Reinos é apresentada como se passando 100 anos antes de Game of Thrones. Então eu acho que isso de pular uma geração não vai se manter. Provavelmente Egg vai ser sim avô do Rei Louco e bisavô da Daenerys. Maekar Targaryen, o pai de Egg. Em Game of Thrones ele também é citado quando o Aemon fala de sua família, afinal ele era seu pai. E ao mesmo tempo também é citado quando falam da linhagem da qual veio a Daenerys. Aeron Targaryen. O antagonista central do Cavaleiro Andante é citado também por Joffrey Baratheon ao falar dos membros cruéis da casa Targaryen. A Olenna Tyrell fala que o conheceu e que ele era um exemplo de Targaryen insano. Ela recorda que Aeron era muito bonito, mas que era louco. Acreditava que era um dragão em forma humana e que bebeu fogo vivo, destacando o contraste entre o charme e a beleza Targaryen e a loucura que podia acompanhar a linhagem, um tema bem recorrente na série. Lyonel Baratheon, o Tempestade Risonha. O Sr. Lyonel é citado quando se fala da linhagem Baratheon, quando Ned está procurando sobre os antepassados dos Baratheon para provar de que todos eles tinham cabelo negro, não importava a mistura que eles tinham. Lyonel, para quem não sabe, é o bisavô do Robert. Na série do Game of Thrones, normalmente ele era mencionado como o avô do Robert, cujo o filho viria a se casar com a filha do próprio Egg e assim levando a linhagem que vai chegar ao Robert Baratheon, que é também descendente do Egg. E é claro, além de Baratheon e Targaryen, é citado também outras casas importantes para Game of Thrones ali, como por exemplo a casa Lannister, quando é falado sobre o Leão Grisalho, a casa Tyrell, que era uma das participantes do torneio, e a casa Dondarrion, que é aquela que Duncan tenta conseguir com que seu Sir testemunhe sobre ele, alegando que o Sir Arlan teria servido a seu pai. Para quem não se lembra, a casa Dondarrion não é muito importante assim em Game of Thrones, mas ela deixou um personagem que viria a ser destacado. Aquele que é o Beric Dondarrion, que é da Irmandade Sem Bandeiras. Ele era aquele parceiro do Thoros de Myr que vivia sendo ressuscitado por ele. Aquele que tinha uma espada de fogo, que inclusive está presente na luta contra os Caminhantes Brancos. E aí, você sabia de todas essas referências? Sabia que os personagens da primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos eram esses personagens importantes para Game of Thrones? Se eu esqueci de algum, deixa aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar para todos aqueles seus amigos que gostam de Game of Thrones também. E aquele abraço gostoso, cheio de saudade para vocês.